um momento sempre aguardado esse no nosso contato com os nossos companheiros da Band News FM Brasília. Sem o Cláudio Humberto, né? O Cláudio Humberto ainda de férias. Aqui na bancada de São Paulo, Rodrigo Orengo, comigo o Rafael Colombo, o Pedro Campos e a Thaís Herédia. Muito bom dia, Zé Paulo. Bom dia, companheiros. Comigo aqui o Adriano Oliveira e a Thalita Almeida. Estamos juntos aqui em Brasília. O Cláudio Humberto está voltando nas próximas semanas, curtindo merecidas férias. Ele sempre foge do frio. Ele sempre foge do frio. Isso é bom. Aí, se bem que aí não esteja tão frio, mas está um tédio Brasília, sem justiça, sem parlamento, né? Ah, é verdade. Agora, sabe que os parlamentares eles saíram, mas eles não poderiam ter saído, né? Tem que lembrar isso. Os parlamentares, eles estão em recesso, mas é o recesso branco. O regimento prevê que para entrar em férias tem que votar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, na prática, o recesso começou justamente hoje, aliás, ontem começou, né? Mas é um recesso branco, né? Deram uma driblada ali no regimento. Deveriam continuar tendo sessões até votar os parâmetros do orçamento, né? É o que prevê o regimento. Mas isso acontece também no fim do ano, né? Está chegando ali no Natal, se eles não votam o orçamento, eles dão uma pedalada, deixam só para depois, deixam só para janeiro e já saem em recesso branco. É uma tradição que é difícil mudar aqui em Brasília. Mas é assim... Desculpe, Adriano, vai lá. Não, desculpa, Thaís, é que eu ia dizer o seguinte, assim, é meio parado esse período em Brasília, porém nem um tanto, porque o presidente Jair Bolsonaro sempre acaba criando algum factoide durante alguma declaração em algum evento aqui na capital federal, mesmo num período que seria mais parado de Congresso Nacional. O foco ainda continua sendo a indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixador dos Estados Unidos. Tem uma discussão ontem na live, inclusive, ele disse que a indicação vai ser feita mesmo de Eduardo Bolsonaro e que ele confia no filho, que o filho seria a melhor pessoa para representar. Inclusive tem encontro agora com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? E claro que esse vai ser um dos assuntos. A gente estava conversando no Bastidores do Poder, Pedro, Cris também, Cristiano Panvec, que com o presidente da Comissão de Relações Exteriores, o Nelsinho Trade, ele está dando um prazo aí de 45 dias para a votação dessa indicação. A gente lembra que esse é o mesmo prazo dado pelo líder do governo, o Fernando Bezerra Coelho, para a votação no Senado da Previdência. Ou seja, a gente vai ter ao mesmo tempo esse abacaxi aí que o governo vai ter que descascar, que os aliados do governo vão ter que descascar no Senado, ao mesmo tempo da discussão da Previdência, né? O timing é o pior possível para colocar um assunto como esse em discussão lá no Senado. Agora, tem alguma tendência, Rodrigo, Thalita, Adriano? É claro, deve ser difícil perceber isso ainda, né? Mas a gente tem discutido isso muito aqui, não é? Uma indicação absolutamente polêmica por inúmeras razões, pelo fato de ser filho do presidente, de não ser uma figura que em outro governo seria cotada para alguma coisa próxima. Então, o fato de ser filho é essencial para a indicação do Eduardo. Vocês conseguem vislumbrar alguma tendência para aceitação, pelo menos na Comissão de Relações Exteriores, para essa indicação ou não? A votação é secreta, né? Fica aí um pouco difícil de ter alguma base. Agora a gente ouviu parlamentares nessa semana aqui, né? Até recebidos no nosso programa. E aí o que alguns estão dizendo é que com propostas, ali, facilidades, oferecendo cargos em troca de votação, pode ser que esse nome seja aprovado, né? Então, essa é uma discussão. O que o governo pode oferecer para que tenha essa aprovação, mas assim, não tem... Eu acho que por enquanto não tem uma tendência ali, uma linha fixa do que isso pode resultar. E o cenário é delicado, sabe por quê? Porque a gente já tem um movimento aqui dentro da Comissão de Relações Exteriores de mudança de integrantes, né? Então, já há um movimento de conversas com líderes partidários para mudar integrantes e tornar ali um cenário mais favorável à aprovação de Eduardo Bolsonaro. Você tem que lembrar o seguinte, o plenário é soberano. Então, independente da votação na Comissão de Relações Exteriores, né, se for reprovado o nome, vai para o plenário, aí os 81 senadores se reúnem e aí eles decidem. E é voto secreto. Sempre quando tem voto secreto, a gente lembra daquela célebre frase do saudoso Ulisses Guimarães. No escurinho da votação secreta, dá uma vontade de trair o governo, né? Mas a possibilidade de alguns senadores quererem abrir o voto, assim como foi na eleição de Davi Alcolumbre, né? Porque acabou... Era isso que eu ia colocar. Eu fico me perguntando se o voto secreto não protege a opção do presidente Bolsonaro, porque aí o cara não fica constrangido em acatar esse absurdo que é a ida do Bolsonaro. É melhor para a indicação? Abrir é melhor para a indicação, porque aí o cara é o seguinte, o menino vai para lá e o senador vai ser eternamente cobrado por ter
aceitado essa indicação, entende? Se é secreto, a gente não vai ter de quem cobrar, né? Por quem mandou o menino para lá. Até porque se não dá certo, o senador diz que não votou. Se deu certo, o senador vai Como dizer é que a gente vai votou. saber? Para quem que a gente vai cobrar se não der certo a ida do Só rapazinho? achei interessante falar menino, viu? O Neymar não é mais menino, já tem 20. Como é que é? Já tem quantos? O Neymar tá com quase 30 anos, né? o 27, calma, ainda tem tempo, viu, Thaís? 27. É garoto que o O presidente 03 agora, tem viu? 35, É garoto. mas cabe chamar de menino. Porém, no começo do programa... Não, mas ele casou recentemente, como Não disse cozinha o pai. mais na primeira fervura, Alguém não. deve ter dado uma emancipação para ele poder casar. No começo aqui do Jornal Gente, o Zé Paulo destacou a capa da revista Veja, que traz uma entrevista com um hacker aí da Deep Web, né? Que conta um plano, né, para matar o presidente da República, conta alguns episódios ali que têm sido discutidos nesse chamado lixo da internet, um submundo virtual. A gente lembrava aqui também sobre a notícia que o Cláudio Humberto trouxe aqui no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, que ele teve no Supremo Tribunal Federal, de que também havia um plano para matar um ministro do Supremo. Isso também foi dito nessa entrevista. No aeroporto de Congonhas, no desembarque em São Paulo, aqui no aeroporto de Congonhas. E agora, a partir de agora, essa é uma pauta aí que vai movimentar Brasília nos próximos meses. É uma denúncia séria, né? E me parece com detalhes ali desses planos todos que foram traçados aí para atacar autoridades no país. É um novo capítulo da segurança institucional, né, Orengo? É o novo capítulo. Tem que lembrar que as autoridades públicas, elas têm direito, sim, e devem ter de segurança, inclusive da Polícia Federal, né? Gabinete de Segurança Institucional tem estruturas públicas aqui, justamente para evitar que esses horrores aí que estão dizendo nas redes sociais aconteçam, né? E a gente tem hoje um presidente que foi alvo de um atentado, né? Então todo cuidado é pouco, né? O que tem de maluco aí, que a gente recebe de mensagem também, não é brincadeira. Não dá para tratar isso como brincadeira. A Polícia Federal deve entrar nesse processo. O Ministério da Justiça, só pelo vazamento da ligação entre procuradores da Lava Jato e até mesmo o ex-ministro Sérgio Moro, já teria, né, uma investigação sobre os possíveis vazamentos. Agora, numa situação como essa, eu acredito que o Ministério da Justiça vai entrar com força, pedindo para que a Polícia Federal ingresse ainda com uma investigação mais pesada. Agora, sabe que a gente estava falando de reforma? Aqui é a pauta do momento, né? Reforma da Previdência, mas tem outra reforma, essa literal, está dando muito o que falar aqui em Brasília, né? E é muito dinheiro. E eu acho que tem muito parlamentar interessado nessa reforma, viu? Que é a reforma de apartamentos funcionais. Parece um assunto antigo, é um assunto antigo, na verdade, né? Mas que a gente ainda volta a discutir assuntos como esse e gastos, olha só, 280 milhões até 300 milhões, essa é a previsão de gasto até 2025 com essas reformas. Então, ouvimos aqui a ONG Contas Abertas falando um pouquinho sobre... É absurdo, né? A gente discutir, só que já está em andamento. Até o momento, segundo o Portal da Transparência, já foram executados 119 milhões em despesas com essas reformas. São os famosos apartamentos funcionais e que não são simples, não, em 5 quartos, muitas suítes, muitos Será banheiros que estavam na caindo casa. aos pedaços, Thalita? Devia Tem estar com o teto caindo, né? Cozinha mofada. Ou será que era só o sofá que estava ultrapassado? Não, tem alguns nessa situação. Mármore mas fora assim, da moda e tal. Mas a discussão é por que não vendê-los, né? É um gasto que se você vai reformar, mas vai continuar gastando com a manutenção deles, seja velhos ou novos. Isso é inacreditável, né? O parlamentar que chega aqui em Brasília, ele tem o direito, ele tem a escolha. Ou ele tem um auxílio moradia de mais de 3 mil reais, ou ele fica nesses belíssimos apartamentos funcionais de 200 metros quadrados. É impressionante, apartamento vazado, é muito valorizado aqui em Brasília. Se vender, consegue aí mais de 2 milhões de reais. Fácil. Eles poderiam se bastar em 10 metros quadrados. O resto é ocupado pelo ego de cada um. Pois Boa, Zé Paulo. Boa, Zé Paulo. Aliás, tem uma reportagem da TV Band, a gente estava lembrando há pouco, né, que até hoje ela viraliza, aí a gente recebe aqui nas redes sociais, a TV Band fez uma comparação com o parlamento da Suécia, os parlamentares suecos com os parlamentares brasileiros. Sensacional. E eles até têm direito lá, apartamento funcional, mas sabe como é que é lá na Suécia? É kitnet. Né? E se eles querem alimentação ali, se eles querem fazer uma refeição, é refeitório, bandejão mesmo, né? Se eles querem lavar a roupa, eles vão lá,
para lavanderia que é comunitária, né? Então é uma E a realidade quantidade de completamente assessores, diferente. hein, Orengo? Também. Cada parlamentar tem o quê? Deve ter o quê? Uma meia dúzia de meio assessor, não? A gente estava lembrando aqui ontem nessa conversa com o Gil Castelo Branco, tem parlamentar com 100 assessores, porque eles podem fatiar, né? Fatiar os salários. Aí tivemos aqui um senador de Brasília, que já acabou o mandato, o Hélio José, com 100 assessores. É uma coisa inacreditável, né? Então, mais do que na hora de mudar isso, cortar essas gorduras, né? Tá na hora de cortar essas gorduras. Senador Hélio José, que era conhecido como Hélio Gambiarra aqui no Distrito Federal, só para fazer o registro. Não à toa, né? Tá na hora de ter vergonha, né? Tá na hora de ter vergonha na cara, porque agora não fica mais nada escondido, né? Tá na hora de ter, já passou da hora de ter vergonha na cara. Agora, Bom, passou da nossa hora também, hein? O Rodrigo Você falou Orengo. antes de terminar, deixa eu só pedir para dar um corte aqui no Adriano, vou botar a câmera no Adriano e também no Rafael, deixar um desafio pro nosso ouvinte. Quem é que tá mais fashion hoje aqui? sabe o que eu ia falar? É o Adriano com O Adriano a veio, jaqueta o Adriano veio vestido Verdade. de Renato Gaúcho hoje, né? É Casual Friday, viu? É assim, é o ritmo das férias, viu, Rafael? Então eu já vim assim no meio estilo Não, mais eu Renato tava Gaúcho, de, como você eu falou. tava de terno e gravata, mas tá um frio aqui em São Paulo. Eu falei, quer saber? Eu vou pegar a minha blusa. Aqui é o mesmo. frio do ar-condicionado, então a gente se protege também com a jaqueta. Valeu, companheiros. Um Tá grande bom, abraço. Rodrigo. Bom fim de semana para vocês.